Shalom Aleichem, que o Eterno abençoe a todos. Espero que vocês consigam captar o que eu tentarei passar para vocês, dizer que realmente é muito gostoso, realmente é muito macio, praticamente irresistível. Lembrando que o Eterno disse em Bereshit, em Gênesis, com o suor do teu rosto comerás o teu pão. Mas em dezembro o pão vem de graça, praticamente de graça, às nossas mesas. Não há nessa receita uma coisa mirabolante, mística. Pão e uvas passas, nada demais. Porém, eu venho mostrar que nós não devemos aceitar uma oblação em nossas casas, em nossas mesas. Eu tomei um susto, eu cheguei de viagem ontem e ao abrir a despensa, minha esposa não estava em casa, eu vi esse panetone. Aqui a gente não come panetone, a gente não aceita essa oblação dentro da nossa casa. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas dentro da palavra do Eterno. Estranhamente, ela fez uma compra com a minha sogra compra e come e veio errado, veio para dentro da minha despensa. Para nós comermos, não é. Será para servir de tentação? Eu acredito que é para me dar a oportunidade de falar para vocês, porque desconfie, tudo que vem fácil demais, tudo que o sistema que lhe dá, lhe oferece, você pode desconfiar com toda certeza. Deixando o delicioso panetone de lado, eu não estou aqui para falar do seu gosto, porque a gente está falando de uma coisa, nossa, mas é irresistível, eu amo. Na verdade, eu estou aqui para falar do gosto do Eterno. O gosto do Eterno, a vontade do Eterno é que nós sejamos fiéis a Ele. Claro, você não tinha ciência até hoje. Eu não estou aqui como um extremista também, mas eu estou para falar que o Eterno disse ao povo de Israel que ao entrar em Canaã, para não seguir os costumes das nações. E eu vou te explicar um porquê. Em 25 de dezembro se come panetone. O 25 de dezembro é uma data pagã, onde nas mitologias antigas, nas maiores mitologias antigas e solares, em cada setor, em cada lugar, havia um deus com um nome peculiar da região, que por coincidência havia nascido dia 25 de dezembro. Essa data veio porque lá no antigo, lá na terra de Shinar, na Babilônia, é o lugar que ali foi se popularizando, e aquela mitologia daquele lugar que consistia de Semiramis, Semiramite, a portadora do ramo, a mulher que deu luz ao ramo, que é chamado de Tammuz. Tammuz, na língua babilônica, é broto, ramo. E essa sacerdotisa, tendo relação sexual com os sacerdotes, né? E um dos sacerdotes pagãos a engravidou, e Nimrod naquela altura havia morrido, e ela atribuiu que Nimrod era o sol, e o sol teve relação com ela, e miraculosamente nasceu Tammuz, na data 25 de dezembro. Dali depois, em cada lugar do mundo onde de certa forma aquela mitologia tinha adentrado, com roupagens diferentes, com nomes diferentes, mas celebrando as mesmas coisas. Em Israel, essa celebração existiu exatamente quando no livro de Irmeiahu, Jeremias 7:18, diz assim, falando da idolatria familiar, do culto idólatra familiar, onde o pai, a mãe e o filho estava envolvido com essa idolatria, deixando os mandamentos do Eterno, se envolvendo com as coisas pagãs. Por que Israel sempre se envolveu com coisas pagãs? Porque junto com a ideia das coisas pagãs, às vezes você pensa assim, nossa, como vai trocar o Eterno verdadeiro por mentiras? É porque com os cultos idólatras
as religiões pagãs ofereciam prazeres carnais, ofereciam facilidades. Por isso, até hoje, nós caímos em idolatrias, nós caímos em enganos, porque nos cultos pagãos haviam orgias, haviam bacanais, haviam coisas que agradavam a carnalidade. Como que adorava a deusa Diana? Como que em Israel Astarote? Como que se adorava a deusa Astarote? Fazendo sexo com as sacerdotisas, fazendo surubas, bacanalhas. Era dessa forma. Fazendo assim viria a colheita. Então, quando Israel caía por causa dos desejos pecaminosos e carnais, que faz uma devassidão, né, em toda a questão moral e familiar, social de uma nação. Então é mais ou menos assim o pano de fundo, porque Israel deixava o verdadeiro para o Deus falso, porque a entidade falsa lhe oferecia prazeres carnais que geralmente o Eterno havia proibido. Então não é questão de trocar o verdadeiro pelo falso, é trocar o verdadeiro que preza pela sua saúde, que preza pela uma sociedade sã, por tudo aquilo que é devasso. Então, mostrando Irmeiahu, Jeremias 7,18, como a família toda estava envolvida nessa idolatria. Os filhos ajuntam a lenha, olha, os filhinhos vão lá, pegavam as lenhas, os pais acendem o fogo, e as mulheres preparavam a massa e fazem bolos. Os bolos antigamente não era esse bolo com glacê que a gente come hoje, era pães em formatos de bolo, ou seja, pão-bolo, oblações. E as mulheres amassavam, faziam as massas, preparavam a massa e fazem bolos, pães-bolos, panetones, né? Vamos dizer assim, para a rainha dos céus. Além disso, derrama oferta a outros deuses para provocarem a minha ira. Ah, Moshe, o que tem a ver com um pãozinho, um pão-bolo, uma oblação? Isso aqui é uma oblação. Dia 25 de dezembro é o dia do nascimento do Deus Sol. E se faz oblação à rainha dos céus, porque a ela é atribuída a graça de nos ter dado o filho do sol, por ela ter ficado grávida e dado o filho do sol. Então, nos dado Tamuz, Mitra, dependia do lugar onde ela era adorada. Então, ela era venerada também no dia 25 de dezembro. Não somente o filho, mas agradeciam a mãe por este feito. E isto vem passando, chegando até nós. É claro que muitos dos fabricantes de panetone hoje só fazem pelo aspecto comercial, mas o que adianta você dizer assim: eu não celebro o Natal, mas não resiste o panetone, não resiste o jantar familiar? O que adianta você dizer: eu não concordo com a Páscoa, eu não concordo com a Páscoa, mas você não resiste o chocolate, você não resiste o ovinho de Páscoa? Que adianta você falar que eu não concordo com o carnaval, mas quando passa a Globo, beleza, eu não sei, porque agora eu não tenho canal aberto mais na minha casa há muito tempo, não sei se passa ainda. Você não resiste ver aquela musa, né, aquela pomba incorporada com a pombagira ali, se declarando para você, aquela sacerdotisa pagã dançando na tela da tua televisão. Então é muito fácil condenarmos a data e nos beneficiarmos das coisas que ela nos traz. Em Ezequiel 8, 14, 16 diz claramente: então ele me levou, Ezequiel falando, para a porta da entrada norte do templo do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas lamentando por Tamuz, porque no dia 25 de dezembro, antes do dia 25 de dezembro, se comemorava a morte do sol. Isso na cultura antiga se chamava o solstício de inverno, quando o sol ia descendo no horizonte e ficava como que morto, não aparecia por 3 dias. Depois ele ressurgia no dia 25 de dezembro, atribuía
que era o nascimento do sol. O sol ressurgia. Se o sol ressurge, ressurge também, né, a vida, porque não há vida sem sol. Era essa conotação mística que dava para os personagens mitológicos. Nem tanto mitológico, porque Tammuz nasceu de verdade, ele existiu na Babilônia. Então, mulheres sentadas chorando a Tammuz. Então ele me levou para dentro do pátio interno do templo do Eterno. Ali havia uns 25 sacerdotes com as costas para o templo do Eterno e os rostos voltados para o Oriente, estavam se prostrando na direção do sol. Você vê que no mesmo capítulo que apresenta Tammuz, mulheres chorando a Tammuz, apresenta sacerdotes apóstatas em Israel, de costa para o templo do Eterno, rejeitando as verdades do Eterno, e no número de 25 sacerdotes. Será isso coincidência? Será que esses 25, sendo que nós sabemos pela Torá que existiam mais de 30 sacerdotes, porque aqui 25 em homenagem ao dia do nascimento, né, de Tammuz? Essa idolatria já estava lá em Israel. Então, em Oséias capítulo 3, versículo 1, o Senhor me diz: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Eterno ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outras divindades e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Agora, é claro, você vai achar também lá na Torá o Eterno mandando fazer bolos de uva passas para adoração a Ele. O problema não está na receita, está em pegar aquilo que o Eterno pedia para ele e dar para as divindades. Então lembre-se que do suor do teu rosto tu comerás o teu pão. Você pode fazer essa receita a qualquer época do ano. Faça um bolo, coloca uvas passas, você faz muito melhor do que isso que está aqui. Mas essas aqui, nesta data, essas iguarias são oferecidas a Hassatã. E não compartilhe das iguarias da idolatria na tua casa. Mas se você quiser comer, ao livre-arbítrio, você faça o que você quiser. Eu estou lhe instruindo que isso é uma oblação, é um pão-bolo, que não é coincidência ser dado justamente nesta data, e ser dada de forma tão fácil, ser doada. Mas lembre-se que quem te nutriu o ano todo, quem te sustentou, quem abriu a porta de trabalho para você trabalhar, quem te deu saúde, quem pôs o pão na tua mesa o ano todo, foi Hashem. Você não precisa disso. Você não precisa se vender tão fácil. Então, mas Moshe, eu posso deixar passar no dia 26 eu como? Não, porque é a mesma oblação. Shaul bem disse que o ídolo nada é. Mas Shaul disse também para não comermos, inclusive Jacob, Tiago, em Atos capítulo 15, disse para não comermos do sacrificado aos ídolos, para fazermos diferença, separação entre uma coisa e outra. Se eu estivesse morrendo de fome, só tivesse isso para mim comer, claro que eu comeria para a minha sobrevivência, mas eu agradeço ao Eterno porque eu não preciso desta iguaria, desta oblação, ok? Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde.